Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos mundiais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Não esqueça de acessar o nosso portal e deixar lá o seu comunicado para que eu possa interagir diretamente com você em relação a esses assuntos tão importantes para a nossa região e para o nosso país. Essa semana recebo duas pessoas importantes do segmento portuário para que nós possamos explorar inúmeros assuntos em relação aos portos do Brasil. Meu primeiro convidado é o nosso vereador, o Chico do Setaporte. Chico, obrigado pela tua presença. Eu agradeço, Marcos. Meu segundo convidado, presidente da Agência Porto, Fabrício Perdomenico. Fabrício, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Para iniciar os nossos debates, não poderia ser diferente, tenho que perguntar para o nosso vereador quais são os impactos que nós teremos em virtude da reforma trabalhista. Chico, quais são os impactos que teremos na nossa região e principalmente no Porto de Santos em relação a essa reforma trabalhista anunciada? Bom, a reforma trabalhista, eu acredito que no Porto vai pegar muito pouco, porque existe uma legislação própria do Porto, né? A questão das atividades de avulso vinculado, muito embora ela se estende na questão dos contratos coletivos de trabalho, tem as questões das convenções coletivas. O grande problema que está na reforma trabalhista, que eu concordava que poderia ser feita uma reforma, não da forma que foi feito, é que ela foi feita da forma errada. Acho que isso vai dar uma insegurança jurídica muito grande, não só para o Porto, para todos os empresários que queiram usar daqui, dia 11 de novembro, se não me engano, 11 de dezembro que vai entrar em vigor, que praticamente vai dar uma insegurança jurídica por conta da forma que ela foi feita. Aí foi feito um projeto de lei, sendo que tem algumas cláusulas ali que mexeram, que é cláusulas inconstitucionais, que tinha que ser uma votação qualificada pelo PL, e não foi feito pelo PL. Então, acho que essa grande questão que transitou no Congresso vai prejudicar e muito as empresas, os trabalhadores, para que pudesse colocar isso em prática. Então, tem coisa ali que é muito boa, tem coisa que praticamente não tem como usar. Então, e se usado, pode criar um passivo trabalhista. Haja vista que a gente percebe o Ministério Público já está reclamando, a Anamata também está tentando entrar com ação, e as centrais sindicais também. Então, acho que vai criar uma insegurança jurídica. Poderia ter sido boa, se fosse discutida amplamente com os dois setores, o empresarial e os trabalhadores. Fabrício, vou usar um pouco do teu know-how e da tua experiência, eu preciso fazer isso, para levar essa informação para o pessoal de casa. O Chico fez a menção em relação a essa reforma trabalhista e, no meu entendimento, particularmente falando, eu acredito que essa questão da reforma trabalhista, ela principalmente traz o debate, a discussão para a contratação e não para a demissão. Usando o conhecimento que você tem, você acredita que isso vai, de alguma forma, favorecer essa relação capital-trabalho ou a gente ainda precisa mudar muita coisa nessa reforma trabalhista também? Quem precisava de uma reforma, eu acho que não existe ninguém no país que não entenda isso. Quer dizer, uma legislação que tem mais de 70 anos, mudou, a internet está aí, vivemos uma sociedade da informação, né? Hoje é muito possível, por exemplo, trabalhar de casa. Sim. E algumas pessoas e alguns trabalhadores preferem trabalhar de casa. Né? Precisava de uma proteção para esse trabalhador, esse trabalhador precisava ser visto pela legislação e protegido pela legislação. Agora, também concordo com o vereador de que nós perdemos uma oportunidade de fazer um debate profundo. Certo? Não é à toa que o Brasil é um país caro. Né? A gente sempre se pergunta por que uma calça jeans nos Estados Unidos é mais barata do que no Brasil, se é fabricada da mesma forma, com os mesmos tecidos, com a mesma mão de obra. Quer dizer, por que lá é mais barato e aqui é mais caro? Entre outras coisas, é porque nós temos legislações que não é só a trabalhista, e aí não dá para colocar isso só na conta do trabalhador. Sim. Nós temos uma legislação tributária que é bastante agressiva e cumulativa, então o empresário paga imposto por qualquer motivo, a qualquer instante. Então, é fundamental uma revisão na área tributária, mas na área trabalhista também era necessário, até para poder que o Custo Brasil pudesse
diminuir e a gente tivesse competitividade. Isso vai em todos os setores, inclusive o setor portuário. O que precisava era, de fato, ter uma discussão mais ampla, porque a pergunta que fica é, a partir de 11 de dezembro, o Brasil vai ficar mais barato? Nós vamos ter efetivamente as nossas mercadorias mais baratas? A população vai pagar mais barato pela calça jeans? Nós vamos conseguir comprar um tênis igual ou parecido com o preço que é praticado lá em Orlando, em Miami, que é a meca do consumo dos brasileiros que gostam de ir para os Estados Unidos? Então é isso que a gente precisa discutir. A sociedade, de alguma forma, precisa agregar esse valor para ela, senão fica um debate estéril. Chico, a gente não está falando aí, utilizando aí toda a menção que foi feita pelo Fabrício, de uma política capitalista versus uma política socialista. Por que eu estou fazendo esse questionamento? Será que a gente não debate muito no Brasil a questão dos direitos e a gente esquece também de trazer para a mesa a questão dos deveres do cidadão do modo geral? Eu concordo que o Fabrício está colocando, no sentido da reforma trabalhista, está colocando direitos e deveres. Eu acho que o grande X da questão é que tem muito deveres para as empresas, colocando a questão tributária. Eu acho que ele colocou no eixo. Porque a questão de tributação, você ter bitributação estadual, federal, municipal, isso encarece o produto final. A reforma trabalhista é a forma de flexibilizar e regulamentar aquilo que muitas empresas já vêm sendo feito. O caso do trabalho em casa, tem muitas empresas multinacionais que já trabalham dessa forma. Eu acho que é necessário fazer a questão da reforma trabalhista da forma que ele colocou. Os deveres que nós temos hoje, dentro da questão da legislação, a gente percebe que muitos deles são feitos internamente. Você percebe que as empresas hoje, a grande maioria, poucas exceções, já tem seu código de conduta interno, tem normas internas, e o trabalhador, quando ele se propõe a trabalhar naquela empresa, ele vai seguir não só a CLT, Constituição Federal, mas aquela regra interna que a empresa coloca para ele. Então, acho que existem deveres para os trabalhadores também, e isso já está muito... os trabalhadores que, quando trabalham de forma organizada, de forma que tem o seu sindicato, que tem sua convenção e tem a sua empresa, que no seu contrato de trabalho, ele faz com que aquilo lá seja perfeito. Eu não vejo, pelo menos dentro do sindicato onde eu exerço, não tem nenhum problema de descumprimento de deveres. Assim, não vejo isso. Por exemplo, uma justa causa uma atrás da outra por conta de descumprimento, isso já praticamente já passou. O brasileiro hoje está se adequando ao mercado, está se qualificando mais, é um outro perfil de mão de obra que está se surgindo, né? Então, acho que não tem questão de você mexer muito nisso. Mas a questão, que eu volto a falar, acho que concordo com o que o Fabrício colocou, a reforma tributária tinha que sair primeiro. Saindo da reforma tributária, você teria que ter, mais ou menos, um eixo. Nós temos uma carga tributária muito grande. A partir daqui, o que mais que você pode flexibilizar e ser ágil? Porque não é questão de você criar uma legislação trabalhista somente para tirar direitos, não é isso, não é essa a questão. É para você ser ágil, para que o trabalhador se sinta satisfeito. Porque eu vejo várias reportagens, eu gosto de trabalhar em casa, eu produzo mais da minha casa. Então, cada um tem uma forma, mas hoje a empresa não tem, ela fica engessada. Por exemplo, férias de 3 meses. Tem trabalhadores que, chegando no sindicato, eu quero tirar 3 vezes férias, ou 2 vezes no ano por conta das férias escolares do meu filho. Não pode. Então, tem coisas que dá para você ajeitar, fazer com que a empresa seja mais produtiva, o trabalhador fique satisfeito, mas eu digo, volto a falar, a forma que foi colocada no Congresso Nacional foi errada. Devia ter sido feita uma discussão, e a discussão poderia ser até por etapa, como estão querendo fazer aí a reforma política, poderia fazer por etapa, mas fizesse direito. Fabrício, eu vou estender essa pergunta para você também em relação a essa questão da reforma trabalhista. A gente vai ter impacto nos portos brasileiros, na tua visão? Não. Eu acho que, como disse bem o vereador, o Porto ele tem uma legislação própria, principalmente a área pública, né? Nós temos uma legislação que fala tanto dos avulsos como dos sindicalizados, dos profissionais contratados, né? Então, assim, não vejo grandes impactos da reforma trabalhista, né, no terminal portuário propriamente dito. O que pode ter é na retaguarda, né, na área produtiva, né, principalmente, né, naqueles terminais que são cadeias verticalizadas. Então, o agronegócio deve sofrer alguns impactos. Conversando com alguns clientes, eles falam o seguinte para mim: não vou mexer em nada por enquanto.
Eu não sei como é que vai ser isso. Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar para ver, vamos ver a reação do Ministério Público Trabalhista, vamos ver como é que vai ser o caminhar e o desdobramento dessa legislação. Por enquanto, vamos observar. Então, o que eu percebo dos empresários que têm alguma possibilidade de fazer mudanças no seu quadro profissional é de cautela, principalmente porque ainda não está claro para onde vai e qual o grau de judicialização que essas medidas vão ter. A gente está falando aí numa regulação, né, da pessoa jurídica. De alguma maneira, a gente está incentivando o empreendedorismo também, uma vez que você vai fazer esta nova relação das empresas para com o funcionário de um modo geral, para que ele comece a ter aí a noção do que é uma pessoa jurídica, do que é uma empresa, a constituição, a prestação de serviço. De alguma maneira, na tua visão, Fabrício, a gente vai incentivar o empreendedorismo? O show de fábrica não. O auxiliar administrativo, ele vai continuar, no máximo que pode acontecer, não sei se o Chico, que é um especialista na área trabalhista, não eu, mas o que pode acontecer é exatamente isso, você trocar a pessoa que está com carteira assinada por uma pessoa jurídica. Agora, nos estratos maiores, de gerência para cima, é possível sim que as pessoas, e já tem uma prática, convenhamos, há uma prática no setor privado de que você trazer pessoas na forma de pessoa jurídica é uma verdade e já existe, já faz bastante tempo. Verdade. Né? Então, na verdade, a reforma trabalhista vem de alguma forma ao encontro dessa realidade e sim, as pessoas vão começar a ter uma visão um pouco mais de empresarial. Mas, na prática, o que a gente vai ver é uma troca de carteira assinada por pessoas, por PJ, para poder flexibilizar as relações trabalhistas. Chico, só para a gente finalizar, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco. Essa questão da pessoa jurídica, nesta relação desta questão comportamental que a gente está debatendo aqui, ela, na verdade, então, a gente pode se dizer que não foi nada que foi regulado pelo governo. Era algo que já existia e, naturalmente, o governo, de alguma maneira, legislou em cima disso. Nós não estamos fazendo uma grande mudança. Na verdade, nós estamos regulando aquilo que já existia. Bom, em certa forma, de algumas empresas, alguns segmentos, sim. O Fabrício colocou muito bem. O segmento de imprensa, a Rede Globo, praticamente, a maioria dos quadros dela é PJ. As empresas abrem uma empresa e prestam serviço para a Rede Globo. O negócio dela é outra coisa. Então, acho que algumas empresas está tranquilo, não vai mexer nada, vai ter uma mudança radical. Agora, o caso vamos colocar aqui a questão do Porto. O Porto, eu acredito que vai mexer muito pouco. A grande massa de trabalhadores, eu acredito que vai, se possível, poderá ter uma terceirização, porque o projeto de lei, ele muda a questão da terceirização, isso que é diferente. O que da PJ-ação, que é a terceirização, que você tem que trabalhar numa empresa e presta serviço para essa empresa. Agora, a PJ-ação, você pode chegar, você abrir uma empresa, você como consultor, a área comercial, por exemplo, eu abro uma empresa na área comercial para prestar serviço para um agente marítimo, para poder pegar carga. Como tem aí algumas empresas que já prestam serviço, umas NVO, umas empresas que trabalham com trade, que já faz isso. Mas poderá tirar aqueles departamentos comerciais dentro das agências marítimas, se extinguir e pegar uma empresa especializada em carga para vender carga para aquela empresa, para vender o produto, para vender a carga ser transportada pelo commodities, pelo modal de transporte aquaviário. Então, acho que alguns setores, eu acredito que poderá sim ter um efeito. E aí surge essa questão que você falou, de grandes empresas prestadoras de serviço na área do porto. Especificamente, eu vejo isso na agência marítima. O nosso vereador mencionou aí a questão logística e principalmente as questões de transportes, e eu vou deixar uma pergunta para o segundo bloco. Nós já estamos percebendo aí a grande movimentação para o novo arranjo logístico mundial. Investimentos externos no Brasil, principalmente em infraestrutura, é a solução para os nossos portos. Porto e Negócio vai para um breve intervalo, a gente volta já já.
Estamos de volta com Porto e Negócios. Eu sou o Maxwell Rodrigues e essa semana recebo dois convidados importantes. Fabrício Perdomenico, presidente da Agência Porto, e o nosso vereador da nossa cidade de Santos, o Chico do Setaporte. Não esqueça, antes de mais nada, de acessar o nosso site e deixar lá informações não só para mim, mas também para os nossos convidados. No último bloco, eu deixei um questionamento para os meus dois convidados. Nós estamos aí partindo para o novo arranjo logístico internacional, principalmente em virtude do Canal do Panamá, dos novos navios que necessariamente vêm surgindo, e isso vai fazer um novo arranjo logístico mundial. Investimentos em infraestrutura, principalmente por empresas internacionais, na tua visão, Chico, é a solução para os portos do Brasil? Eu não tenho dúvida, porque o país não tem condições de estar investindo na logística. Você percebe o nosso grande gargalo que nós temos da dragagem do porto. Se você não investir na dragagem permanente, vai ser difícil ter grandes navios aqui em Santos. Isso é fundamental para que traga carga para a cidade, que traga serviço, traga divisas, dinheiro, enfim. Mas também na retaguarda. Não adianta ter uma dragagem permanente, né, Fabrício? E você não ter como escoar essa carga. Isso é importante dizer. Então você tem que ter a questão do transporte ferroviário, a questão do transporte rodoviário, tem que ter infraestrutura. Se você não tiver infraestrutura, você não consegue dar conta dessa demanda e você cria um gargalo na cidade. Fabrício, o CAP aqui na nossa região, ele tinha um poder deliberativo, partiu por um poder único, exclusivamente consultivo, e aí a gente tem a centralização de todos os regramentos no governo federal, diretamente em Brasília. Tivemos recentemente o último decreto, em virtude da nova legislação para os portos, e isso tudo que vem sendo hoje movimentado vai contribuir para que a gente venha a atrair empresas internacionais para resolver definitivamente esses problemas que a gente tem no Porto de Santos, Fabrício? O decreto, eu acho que ele veio em boa hora. O que o decreto fez, entre outras coisas? Ele permite, por exemplo, de que na renovação do contrato, você, em vez de fazer uma renovação cheia, você possa fazer renovação fatiada. Periódica. Dá mais segurança para o investidor. Porque uma coisa é eu ter que adivinhar o que vai acontecer em 25 anos. Outra coisa é eu pedir 10, depois pedir mais 10 e pedir mais 5. A outra grande questão foi poder ser o arrendamento ficar em 70 anos e isso ser estendido aos terminais que existem hoje e que foram licitados depois de 93. Também é um grande avanço. Então, nesse ponto, eu acho que o governo acertou e acertou bastante. E acertou, sabe por quê? Diferentemente da reforma trabalhista, teve debate. Sentou-se à mesa com quem interessa e conversou. Houve um grupo de trabalho, meses de debate, para chegar na formatação final do decreto. Então, assim, é um grande avanço. Com relação ao CAP, lamentavelmente, quando veio o novo modelo legal para os portos, a 12.815, que substituiu a 8.630, tirou poderes do CAP. O que é o CAP? Era um conselho regional em que tinha trabalhador, empresário e governo sentado à mesa decidindo os destinos daquele porto. Era a melhor forma de descentralizar as decisões e de o porto ter direito a discutir a sua vida com quem de direito, que era as pessoas que estão lá, os trabalhadores que estão naquele porto, os empresários que estão naquele porto. Teria que, numa reforma, e aí não pode ser por decreto, porque isso está na lei, teria que mudar isso, para poder, inclusive, melhorar a relação porto-cidade. O CAP, voltando a ter a autonomia que tinha, trará de novo o debate porto-cidade para a mesa que é correta, que é a mesa local, e não em Brasília. Chico, o Fabrício mencionou a relação porto-cidade. Na tua visão, a gente já conseguiu resolver essa relação porto-cidade? A cidade tem um porto ou o porto tem uma cidade? Não conseguimos. Quando a lei, a 8.630, estava se trabalhando para isso. O CAP de Santos fazia um grande trabalho no sentido de trazer os problemas da cidade e da região para que fosse solucionado aqui mesmo, os empresários do porto, e levava já o bolo pronto para Brasília. Agora, com a mudança da lei, o bolo pronto vem de Brasília e o pessoal de Brasília não sabe o que acontece na cidade. Com essa nova lei, nós perdemos muito essa interação porto-cidade.
os problemas da cidade, não só problemas de investimento que tem que ser feito na cidade. E aí eu posso até colocar, eu poderia também avançar ainda mais, não só na questão da discussão propriamente dita, mas também na questão da divisão da receita. Porque o porto é passagem. Aqui nós temos aqui o maior porto da América Latina, praticamente 33% da balança comercial passa por Santos, né? E o que fica de recurso financeiro? Cadê os royalties do porto para a cidade? Não existe, não tem o royalties do porto. Existe uma discussão ampla aí na questão até o IPTU, né? E se coloca se é devido ou não é devido, né? Mas eu nem vou entrar no mérito do IPTU, do ISS, mas eu vou entrar no mérito das transações comerciais, que se passa da movimentação de mercadoria. Se ganha muito dinheiro com isso, o governo federal, e não se traz nada para Santos. Então, acho que não só para Santos, ou cidades portuárias. É importante dizer que existem 2 projetos de lei, um deputado Vicentinho, que tramita na Câmara dos Deputados, outro de um senador, que eu não lembro agora o nome, que também fala sobre esse tema, que é o royalties do porto, trazer uma parte do recurso que é destinado para o governo federal das transações de importação e exportação, deixar na cidade. Para quê? Para investimento em vias públicas, investimento em segurança, investimento na qualificação profissional dos trabalhadores, investimento na questão da logística, da inteligência do porto. Então, assim, nós ficamos somente ver navio, literalmente. Fabrício, o Chico fez uma série de menções nessa questão da criação, talvez, de um novo tributo ou dos royalties, especificamente na questão portuária, mas eu ainda acredito que o nosso modelo é um modelo que ele é muito engessado ou muito centralizado. E talvez a criação de novos tributos ou novos impostos possam ocorrer o que nós já temos ocorrendo no nosso país. Por exemplo, a criação do IPI, que nós conhecemos, e não é uma verba carimbada. Essa verba ela não tem uma destinação específica. Ou seja, cria-se o tributo, né? Você onera necessariamente a operação e não destina efetivamente esta contribuição. Antes de criar o royalty mencionado pelo Chico, você acredita que nós temos que mudar um pouco esse sistema tributário dentro do porto, dos portos do Brasil, Fabrício? Primeiro, que eu não conheço o projeto de lei que foi mencionado aqui, mas me arrepia se isso for acrescentar mais um imposto. Não é acrescentar. Eu acredito que não seja. Eu acredito que seja, por exemplo, a nível federal, dar um tratamento, por exemplo, na distribuição do Fundo Nacional dos Municípios, que ele é um fundo que o governo federal arrecada alguns impostos e distribui aos municípios, que quem for um município portuário possa ter um acréscimo, possa melhorar o recebimento deste tipo de recurso. Aí é uma questão o bolo, quem fica com a fatia menor ou com a fatia menor. Evidentemente que quem tiver a sua fatia diminuída vai gritar. Mas é uma outra questão, outro debate. Acrescentar tributo não, pelo amor de Deus. De jeito nenhum, porque isso só faz o custo Brasil aumentar. Nós estamos falando em tirar custo e melhorar a produtividade. A iniciativa privada, dentro dos portos, tem feito a sua parte, gente. Investimentos maciços, né, em tecnologia, em equipamentos. Né? Nós estamos no estado da arte no que diz respeito a equipamento portuário nos terminais privados, nos nossos terminais arrendados. No Porto de Santos é assim. Então, não tem o que discutir isso, temos que discutir outra coisa. Como gerar mais emprego, como gerar novos investimentos e como a cidade... Como potencializar economicamente para que a gente possa cada vez mais alavancar o crescimento. Exatamente. Eu faço uma seguinte reflexão. Quantas cidades, vou falar no mundo, no Brasil, gostariam de ter um porto do tamanho do Porto de Santos na sua cidade? Quantos empregos, diretos e indiretos, o Porto de Santos não gera na cidade? Quantos negócios não são feitos na cidade em função do porto? Então, nós temos que valorizar o porto, cuidar dessa joia rara que é o Porto de Santos, porque não é qualquer porto, é o maior do país. E ele traz benefícios indiretos e diretos ao município, sim. O que falta é uma relação de conversa, de entendimento. E talvez, Chico, esses fundos, tanto estaduais e nacionais, federal e estadual, repensar uma forma de compensação. Compensação. Pode ser, mas eu não gostaria de que acrescentasse novos tributos.
Eu não posso deixar o programa terminar sem fazer esse questionamento para o Chico. Nós começamos a caminhar por esta área dos fundos e nós temos um fundo de capacitação que muito dificilmente a gente consegue gerir este fundo de capacitação. Nós temos uma série de dificuldades e este foi o meu questionamento em relação à criação de fundos, né? Nós temos aí fundo para isso, fundo para aquilo, mas toda vez quando a gente vai tirar este dinheiro do fundo ao fim que ele se destina, Chico, a gente tem uma série de dificuldades. Verdade. E o fundo de capacitação é um deles. Como é que a gente resolve isso, uma vez que nós temos hoje, por exemplo, neste fundo de capacitação, algo em torno de R$1 bilhão para investir nos trabalhadores da região? Justamente é isso. Acho que nós colocamos aqui no começo a reforma tributária. Então, acho que, só para esclarecer, não é criação de nova lei para criar novo tributo, mas sim dar de direito aquilo que já é tributado, destinar uma rubrica direta para o município portuário. Ou seja, uma porcentagem do valor que já é arrecadado, que fique no município. Tem que ficar no município para investir no município. E aí, essa rubrica teria que ver vários fatores na área da segurança, na área do meio ambiente, enfim, você teria um fundo para o município. Não necessariamente precisaria municipalizar o porto, nem estadualizar o porto. Essa própria lei poderia destinar essa verba que já é recolhida para o município. Essa questão de verbas que já são recolhidas, nós temos que fazer com que o Porto de Santos tenha a distribuição proporcional, que não tem hoje. Hoje já tem um fundo e o fundo fica lá, mas não tem uma regra que destina para onde vai esse dinheiro. Então fica difícil. O Fundo da Maré Mercante, que é o DPC, que faz que gera essa verba que vai para o DPC, muitas vezes faz muito custo para marítimo, no Rio de Janeiro. Mas aqui no Porto de Santos, que é o maior da América Latina, para portuário, não tem. Para atividades correlatas, não tem. Então, se fica as empresas investindo na qualificação, nós temos a Fundação Setaporte que investe na qualificação para que não pare, não vire um gargalo da mão de obra. Mas existe verba que poderia ser destinada para cá. Então, acho que é um papel dos deputados federais, da região principalmente, para lutar, para brigar, para que essa verba tenha uma rubrica direcionada para poder ficar no município, para que isso seja investida na qualificação no município, porque as empresas pagam e pagam muito por isso, e não vem o investimento necessário para nós. A gente está chegando ao final do nosso programa e, rotineiramente, eu sempre faço o questionamento e não vou me privar de fazer aos meus dois convidados. Vou começar pelo Fabrício. Fabrício, quem é Fabrício Perdomênico? O economista esforçado que ama trabalhar com o Porto. Eu queria te agradecer pela tua presença aqui com a gente e espero que você retorne aqui em outras oportunidades. O prazer foi também. meu, muito obrigado pela oportunidade e agradeço a paciência e a tolerância do seu telespectador. Chico, também não vou me privar, tenho que te fazer esse questionamento. Essa pergunta você faz para todos, né? Quem é Chico do Setaporte? O Chico é uma pessoa visionária, pessoa que acredita que eu sou apaixonado pelo Porto também, gosto muito do que eu faço com muito amor. Você tem um grande desafio na mão, né? Essa Tenho. vereança, principalmente pelo conhecimento que você tem na área portuária e para dar uma resposta para toda a nossa comunidade. A gente confia no teu trabalho e espera que você faça realmente uma grande mudança, Chico. Eu agradeço você, agradeço o Fabrício aqui, que está dividindo aqui esse debate e com certeza as nossas ideias vão que estou muito ansioso no primeiro mandato, mas estamos tentando colocar tudo em prática, aquilo que a gente gostaria que fosse para a cidade. Sem dúvida. Boa sorte, Chico. Obrigado. Fabrício, obrigado mais uma vez. Porto Negócios fica por aqui e lembre-se, mude, faça diferente, senão o resultado é aquele que você já conhece. Até semana que vem, um forte abraço. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Grupo Mendes.